Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Lembrando que essa aula aqui, como aconteceu na de quarta-feira, ela é uma atividade de autoria do nosso querido professor Pablo. A gente acreditando que as aulas já estariam sendo transmitidas pela TV, mas como isso ainda não está ocorrendo, então, para que os alunos não fiquem sem a resolução das questões através de vídeos, eu resolvi fazer essa gravação extra aqui para que os alunos possam tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? Então, se você já chegou aqui na aula de sexta-feira, na revisão da semana, prepare o seu PDF, organize o seu material, que a explicação e a resolução das questões já irá começar, tudo bem? Se você está pelo nosso canal Matemática Viva, obviamente, né? Aproveita, se inscreva no canal, dá o seu like, ativa o sininho para que toda atividade que chegar aqui você seja um dos primeiros a estar sabendo dessas atividades, tudo bem? Bem, a nossa revisão da semana aqui para o pessoal do sexto ano serão 7 questões. Vamos resolver cada uma delas, tudo bem? Primeira questão. Veja no quadro seguinte as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas capitais brasileiras no dia 5 de maio de 2021. Em seguida, determine a variação das temperaturas dessas capitais. Então, no caso aqui, a gente vai observar que tem algumas cidades, algumas capitais, a temperatura mínima, a temperatura máxima de cada uma, e ele quer que a gente faça o quê? Calcule a variação dessas temperaturas, tá certo? A gente vai precisar calcular a variação dessas temperaturas. Bem, vamos entrar aqui para... Vou anotar bem que eu vou fazer uma coluna extra. Vou colocar bem que o nome variação. Variação. Vou colocar aqui variação, tudo bem? Goiânia, temperatura mínima 23, temperatura máxima 28. Como é que a gente faz para calcular a variação? É só pegar a temperatura máxima e diminuir a temperatura mínima. Geralmente a temperatura máxima sempre é maior do que a temperatura mínima. Geralmente, mas nem sempre, viu? Por quê? Porque geralmente de manhã o tempo está mais frio, o clima está mais frio, aliás, e quando é à noite está mais quente, né? Aliás, quando é à noite não. Quando é à tarde, está mais quente. Fica bem mais quente, né? Mas pode acontecer de manhã tá com uma temperatura amena, tipo 20 graus, e à tarde esfriar, como acontece em muitas cidades do sul do nosso país. Mas aqui no caso, geralmente a tarde está mais quente. A temperatura máxima geralmente é maior. Tá 23 e subiu para 28, então qual foi a variação de 23 para 28? Óbvio que a variação foi de 5 graus Celsius aqui na cidade de Goiânia. Na cidade de Palmas estava 20 graus Celsius e subiu para 37. De 20 para 37, qual foi a variação? Obviamente foi de 17 graus Celsius. São Paulo estava 16 graus e subiu para 26. De 16 para 26, a variação foi de 10 graus Celsius. Porto Alegre estava 14 e subiu para 18, né? Não subiu tanto assim não, porque lá sempre é frio mesmo. Então a variação ficou em torno de 4 graus Celsius. Já Maceió estava 21 graus e subiu para 29. De 21 para 29, qual foi a variação? 8 graus Celsius. Então é assim, pessoal, estamos aqui revisando, relembrando como é que se faz para calcular variação de temperaturas, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. Toda vez que eu for passar para a próxima questão e você ainda estiver copiando, é só apertar, só pausar o vídeo, né? Não, já que não está passando pela TV, está passando pelo canal. Então pausa o vídeo e aí quando terminar de copiar, continua, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. Júlia comprou manteiga de garrafa no rótulo. Podia-se ler a seguinte inscrição: após feita, pode ser consumida em até 2 meses. Fabricado em 15 de dezembro de 2014. Pergunta: qual a data de validade desse produto? A data de validade? Tipo assim, a data de validade dele vai vencer em qual dessas datas aqui? Então, aqui está dizendo que após feita, pode ser consumida até 2 meses. Fabricado 15 de dezembro de 2014. Foi fabricado em 15 de dezembro de 2014. E depois que abrir
depois de feito, pode durar por 2 meses. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a data que foi fabricada e acrescentar 2 meses para saber qual é a data de validade, tudo bem? 15 de dezembro mais 2 meses, geralmente o mês é 30 dias, né? 15 de dezembro mais um mês, vai para qual mês? Vai para janeiro de 2015. E janeiro mais outro mês, vai para qual mês? Fevereiro de 2015, né? Como foi fabricado no dia 15, então todo dia 15 do mês seguinte completa um mês. Então ela foi fabricada no dia 15 do 12 e tem a duração de 2 meses. Então vai passar pelo dia 15 do 1 e depois pelo dia 15 do 2, que é 15 de fevereiro, tá certo? Para poder passar, aqui no caso, 2 meses de validade. Portanto, a gente vai marcar 15 de fevereiro. Onde é que nós temos 15 de fevereiro? Tá aqui, ó, 15 de fevereiro de 2015. Aqui no caso nós estamos tratando com medidas de tempo. Tudo bem? Vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim: nesse gráfico de colunas são apresentados dados sobre as temperaturas em Duque de Caxias durante a semana de 5 a 10 de abril desse ano. Fazendo a leitura, podemos afirmar que, então no caso aqui, o azul dá para ver que é a temperatura mínima e o vermelho é a temperatura máxima. Do dia 5, do dia 6, do dia 7, do dia 8, do dia 9, 10 e por fim do dia 11. Tá certo? Mas aqui ele falou que durante a semana de 5 a 10, aqui apareceu o dia 11. Enfim, podemos afirmar que o dia 6 foi o dia mais quente dessa semana. Rapaz, eu acredito que sim, porque o vermelho não é a temperatura máxima. E se para ser mais quente, ele tem que ter a maior temperatura, que aqui no caso são quantos? 30 graus Celsius. Então, de cara, a nossa letra A é uma afirmação. Aqui não tem só uma certa, não. Você vai marcar falso ou verdadeiro, será? Eu sei que essa aqui é verdadeira. O dia 6 foi o dia mais quente dessa semana? Foi. O dia 7 foi o dia mais frio dessa semana? No dia 7. O dia mais frio foi aqui no dia 7, quando estava com a temperatura mínima, 20 e poucos graus? Não, né? As menores temperaturas foram registradas no dia 8, no dia 9 e no dia 10. Ó. Ficou tudo em torno de 20 graus Celsius. Então essa informação é falsa. Não sei se aqui é falso ou é verdadeiro. Próxima pergunta. No dia 7, a temperatura máxima chegou a mais de 35 graus. No dia 7. Nenhuma chegou a mais de 35 graus, porque a máxima aqui foi 30 graus. No dia 5, a temperatura máxima chegou a mais de 35 graus. Nenhuma temperatura chegou a mais de 35 graus. Então aqui no caso a gente vai marcar a letra A, certo? A gente vai marcar a letra A. O dia 6 foi o dia mais quente dessa semana. Tudo bem? Vamos então para a nossa quarta questão. O pai de Gabriela preparou um bolo e colocou no forno às 11h45. O bolo ficou pronto após 50 minutos. A que horas o bolo ficou pronto? Então aqui é mais uma questão envolvendo medidas de tempo, em que diz que o bolo começou a ser assado 11h45, passaram 50 minutos e só então o bolo ficou pronto. Aí ele quer saber 11h45, acrescentando mais 50 minutos, vai dar que horas? Aqui tem as opções, 11h05, 11h35, 11h50, 12h35. Se aqui já é 11h45, não tem como a hora voltar, a hora vai adiantar para frente. Se já tem 11h45, tem como ser 11h05? Não. Tem como ser 11h35? Não, porque é menor, é antes de 11h45. Pode ser 11h50? Se já é 11h45, se aumentar 50 minutos, não tem como aumentar só 5 minutos. Aumentou foi 50. Então, tudo nos leva a crer que a resposta correta é a letra D, 12 horas e 35 minutos. Vamos confirmar? Como é que a gente faz? Pega o horário que o bolo começou a ser assado, 11 horas e 45 minutos, e acrescenta, sabe quem? Os 50 minutos que demorou para assar. Aqui tem como a gente saber que horas que vai dar, tudo bem?
Então, olha só como é que funciona. Aqui, começando pela parte dos minutos. 45 mais 90 vai dar quanto? 45 com 50 vai dar exatamente 95 minutos. 95 minutos. E 11 horas, não tem com quem somar aqui, então eu repito. 11 horas. Certo? Então, quando o bolo começou a ser assado 11h45 e passaram 50 minutos, 11h45 mais 50 minutos vai dar 11 horas e 95 minutos. Só que você não vê por aí a gente falando assim. O máximo de minutos que a gente vê é até 59 minutos, porque quando chegar em 60 minutos, completa o quê? Completa 1 hora. Então, esse 95 aqui, o quanto der para tirar grupos de 60, que corresponde a 1 hora, a gente vai tirando, viu? Porque não é a forma correta de a gente escrever um tempo, né? Assim, 11 horas e 95 minutos. Pode ser até 11h59, mas de 60 já completa 1 hora e, portanto, não precisa colocar em forma de minuto, e sim em forma de hora. Então, o que a gente vai fazer aqui? Desses 95, a gente tira 60 minutos e esses 60 minutos vai se transformar em quê? Muito bem, vai se transformar em 1 hora. Vai se transformar em 1 hora e vai se juntar aqui com 12. Deu para entender? Aqui 95 está acima de 60. O que é que eu faço? Tiro 60 e anoto o que sobrou aqui. 95 tirando 60 vai dar quanto? 95 tirando 60. 5 menos 0 vai dar 5. 9 menos 6 vai dar 3. Então, 95 tirando 60 vai sobrar, sabe quanto? 35 minutos. 35 minutos. E o que é que eu faço com os 60 minutos que eu tirei daqui, professor? Você pega os 60 minutos, transforma em 1 hora, né? Porque 60 minutos é 1 hora, e junta essa hora com as 11 horas que já tem aqui. 11 horas mais 1 hora que vai vir daqui vai dar um total de 12 horas. Vai dar um total de 12 horas. Tá certo? Então, 11 horas e 95, escrevendo de forma correta, corresponde a 12 horas e 85 minutos. Por quê? Porque aqui nos 95 minutos eu tirei 60 minutos e sobraram 85. E os 60 que eu tirei, 60 minutos, eu transformei em 1 hora. Aí 11 horas mais 1 hora vai dar um total de 12 horas. Então, confirmando aí a alternativa D como sendo a alternativa correta. Tudo bem? Vamos então para a nossa quinta questão. Se você ainda não terminou de copiar, pause o vídeo e na volta a gente continua com as atividades. Quinta questão. A quinta questão diz assim: em um certo dia do ano, por incrível que pareça, Teresina registrou uma temperatura mínima de 22 graus. Coisa rara hoje em dia. É complicado, viu? As temperaturas sempre acima de 30. No entanto, ao meio-dia, os termômetros marcavam 35 graus. Nesse dia, em Teresina, qual foi a variação de temperatura? Vou chamar sua atenção aqui para a palavra variação. Variação em temperatura é quando a gente pega a temperatura máxima e diminui a temperatura mínima. Então, no caso aqui, está dizendo que a temperatura mínima foi de 22 graus e quando foi meio-dia, já marcava 35 graus. Então, a temperatura mínima é 22 e a temperatura máxima ao meio-dia foi de 35 graus. Para mim saber quanto que dá a variação, é só eu pegar a temperatura maior e diminuir da temperatura menor. Tudo bem? Então, eu vou pegar 35 graus menos 22 graus. Só isso, pessoal. Apenas isso. E aí, quanto é que dá? 5 menos 2 vai dar 3. 3 menos 2 vai dar 1. Então, a variação de temperatura na cidade de Teresina é entre o horário da manhã, que marcava 22 graus Celsius, e o horário do meio-dia, que marcava 35 graus Celsius, a variação foi de 13 graus Celsius. Anote aí o resultado, por favor. Vamos então para a nossa sexta questão, penúltima questão de hoje. Em uma partida de futebol, o juiz prorrogou o tempo regulamentar em 3 minutos. Esse tempo em segundos é igual a... Então, no caso, estava tendo aqui o jogo de futebol e o juiz, no final da partida, acrescentou por mais 3 minutos o jogo. Né? A gente já vê aí, normalmente eles acrescentam
5 minutos também, 5 minutos, né? Mas esse aqui no caso foram 3. A pergunta é, esse tempo em segundos é igual a? Então na prática você vai ter só transformar 3 minutos em segundos. Aí você vai se lembrar que 1 minuto corresponde a quantos segundos? 1 minuto corresponde a 60 segundos. Portanto, 3 minutos, né? Se eu pegar 60 e multiplicar por 3, né? Não, 60 segundos multiplicado por 3 minutos, para saber o total de segundos que vai dar. 3 vezes 6, 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 6 vai dar quanto? 3 vezes 6 vai dar exatamente 18. Então, qual foi o número que a gente encontrou aqui? 180 minutos. 3 minutos corresponde a 180 minutos. Até porque cada minuto não é 60. Então, 60 segundos mais 60 segundos mais 60 segundos. Primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto. Total, 180. Obviamente. Que é o que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C. Tudo bem, pessoal? Desde já quero aqui mandar um abraço para todo o pessoal que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, tá certo, pessoal? Das escolas, das muitas escolas que têm acompanhado a gente desde o começo das gravações desse ano, no mês de agosto. Um abraço para cada um de vocês. Estou devendo desafios para vocês, né? Prometi um campeonato, os desafios, e até agora só tenho tempo para gravar aula, gravar aula e gravar aula. E toda a galera do sexto e do sétimo ano aguardando os novos desafios. Se Deus quiser, vai dar tempo, pessoal, antes de nós encerrarmos as nossas aulas no final do ano. Vamos para a última questão. A última questão diz assim: a tia de Gabriela mora muito longe. Para ir visitá-la, a menina gastou 48 horas de viagem. Meu Deus do céu, 48 horas são 2 dias. Imagina aí um lugar que você precisa viajar 2 dias para chegar lá. 2 dias e 24 horas. Quantos dias durou a viagem da Gabriela? A gente acabou de analisar, né? A gente sabe que 24 horas, aliás, 24 horas corresponde a 1 dia. Portanto, 2 dias vai ser quanto? 24 mais 24, que é o dobro, que vai dar 48 horas. Portanto, essas 48 horas correspondem a 2 dias. Corresponde a 2 dias. Essa é a resposta. Tudo bem, pessoal? Quero aqui encerrar minha participação, mandar um abraço para todos vocês, como eu já falei, um abraço para todos os professores que têm utilizado os nossos materiais e que assim a gente venha continuando, digamos assim, democratizando o nosso ensino, fazendo com que o ensino chegue a todos, tá bom? Então, parabéns aí aos professores que têm criado de maneiras diversas para que o aluno não deixe de aprender de jeito nenhum, tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!